Mas, irmãos, a partir deste domingo, nós vamos ter então uma série de 3 sermões, o Salmo de número 103. Hoje é então primeiro sermão nesta série de 3 sermões no Salmo 103, e a nossa atenção nessa manhã se voltará para os versículos de 1 a 5. Mas, primeiramente, faremos uma leitura de todo o Salmo. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler mais uma vez, irmãos, passagem que é o texto da pregação desta manhã, os versículos de 1 a 5. Tendo agora em mente o Salmo como um todo. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, ensara todas as tuas enfermidades, da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, acabamos de ouvir, Senhor, a leitura da Tua Palavra, e agora esperamos ouvir a exposição da Tua Palavra. Somente a Tua misericórdia, Senhor, para que nesse momento
pela tua graça possamos ouvir, entender, guardar em nosso coração, colocar em prática. Por isso pedimos que o Senhor dê graça ao que fala, para que o faça com integridade, com firmeza, com clareza, com humildade, visando a glória do teu nome. Ajuda também a todos que ouvem, para que ouçam humildemente, com atenção, com temor, com gratidão. Concede, Senhor, portanto, a tua bênção, à medida em que a tua palavra é exposta diante de nós. Dependemos do Senhor em todas as coisas e também nisso. Por amor do teu nome, rogamos, pelos méritos de Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a cada celebração da ceia do Senhor, em nossa liturgia, no final, o ministro da palavra nos diz o seguinte: amados no Senhor, agora que o Senhor nos alimentou na sua mesa, louvemos juntos o seu nome com ações de graças, dizendo. Então, toda a congregação, a uma só voz, recita uma parte do Salmo de número 103. Veja, a nossa forma litúrgica diz: louvemos juntos o seu nome com ações de graça. Para fazer isso em nossa liturgia, usamos então o Salmo 103, porque é exatamente isso que ele é. Ele é um salmo de louvor a Deus por seus benefícios. Ele é um cântico de ações de graças. Nós não sabemos exatamente o contexto em que esse salmo foi composto, mas vemos aqui Davi louvar a Deus em reconhecimento do seu amor pactual, tanto a ele como um crente individual, porque é nesse tom mais pessoal que o salmo começa, mas também ele celebra a aliança de Deus com o seu povo. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção aos primeiros 5 versículos deste salmo, nos quais o rei Davi, com um coração transbordante de gratidão, está louvando a Deus por bênçãos que ele havia recebido. E é por isso então, meus irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: louvai ao Senhor por seus benefícios. E veremos duas coisas muito simples: o encorajamento para louvar ao Senhor e as razões para louvar ao Senhor. Isso nós encontramos nesses primeiros 5 versículos. Então, em primeiro lugar, temos um encorajamento para louvar ao Senhor. Versículos de número 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, Davi começa um diálogo íntimo. Ele está exortando a sua própria alma, ou seja, ele está exortando a si mesmo a bendizer o Senhor. Note que isso é repetido aqui nos versículos de número 1 e 2. Isso aparece 3 vezes. E depois, quando você vai ao último versículo do Salmo, mais uma vez ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Esse verbo bendizer significa tão simplesmente abençoar. E aqui, quando se refere a Deus, tem o sentido de louvar a Deus. Esse verbo foi usado no Antigo Testamento para expressar o reconhecimento de quem Deus é, do que Deus faz, e expressar a gratidão diante de Deus. Então Davi está encorajando a si mesmo a louvar a Deus, expressando gratidão a Deus. Mas esse louvor que Davi está falando aqui não é algo vazio, não é algo mecânico, não é algo superficial. Davi está consciente da necessidade de fazê-lo. Ele está dizendo: bom, eu preciso louvar a Deus dessa forma. Ele está encorajando a si mesmo
conclamando a si mesmo a louvar a Deus nos seguintes termos: e tudo que há em mim. Davi quer estar inteiramente envolvido nesse louvor. Ele não quer simplesmente repetir palavras memorizadas e estar com os lábios em um assunto e o coração em outras coisas. Ele quer que todos os seus poderes, as suas faculdades, o seu corpo, a sua alma se unam em louvor a Deus por todos os seus benefícios. Intencionalmente, Davi quer reunir tudo que existe em seu ser para louvar a Deus. Mas quem Davi de fato quer louvar? Lemos aqui sobre o Senhor com todas as letras maiúsculas, e vocês sabem, isso é uma referência ao nome do Senhor. Geralmente lemos Yahvé, refere-se a Deus como Deus da aliança. Essa aliança, observe, é mencionada no versículo de número 18. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, o contexto do Salmo é um louvor ao Deus da aliança no contexto da aliança. Então, esse louvor cheio de gratidão é, no final das contas, uma resposta. Não é que começa com louvor, começa com a ação de Deus. Deus soberanamente estabeleceu um pacto com o seu povo. Davi está dentro desse pacto. O seu louvor não é para iniciar o pacto, não é para descrever como seria o pacto. Ele já está experimentando as bênçãos da aliança e agora está respondendo a esses benefícios da aliança. Portanto, é uma resposta pactual ao cuidado pactual de Deus. Davi está dentro desta aliança. Ele sabe que ele tem recebido de Deus bênção sobre bênção. Ele reconhece ter sido alvo do amor pactual de Deus, inclusive mencionado aqui através da palavra misericórdia. E agora, reconhecendo tudo isso, Davi deseja louvar ao Senhor. Veja que ele encoraja a si mesmo a bendizer. Observe, ele diz no versículo 1, bendizer ao seu santo nome. E depois, no versículo 2, ele exorta a si mesmo a não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Isso equivale a dizer que Davi está colocando diante de si mesmo o ser de Deus, quem ele é, descrito aqui através da expressão santo nome, e ele também quer louvar a Deus pelos feitos de Deus, os benefícios que ele deu a Davi. Então devemos pensar nessas duas questões. Então aqui o nome de Deus é algo que está apontando para o caráter de Deus, quer indicar quem Deus é. O fato de dizer que o seu nome é santo traz a lembrança que ele é completamente separado, mas também a lembrança da perfeição de Deus. Deus é santo, seu nome é santo, quer dizer que ele todo o seu ser é completamente perfeito. Portanto, o santo nome envolve todas as perfeições de Deus. A sua graça é santa, quer dizer, ela é perfeita. Seu amor, seu poder, sua justiça, a sua misericórdia e a sua compaixão. É como se Davi estivesse dizendo a si mesmo, olha Davi, lembre-se de quem Deus é. Ele merece ser louvado, mesmo que ele não lhe concedesse nenhum benefício. Ainda assim, ele merece ser louvado por quem ele é, por causa do seu santo nome. Isso é algo que devemos considerar cada vez que nós atendemos a santa convocação para adorar o nome do Senhor.
se não houvesse nenhuma razão dentro da providência de Deus, que nós pudéssemos nos alegrar com os feitos de Deus, ainda assim, nós teríamos razão suficiente ao meditarmos sobre quem Deus é, as perfeições do seu ser. Mas, ao dizer, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, Davi quer mostrar que nós também devemos louvar a Deus por aquilo que Deus realiza a nosso próprio favor. Aqui no Salmo nós temos muitos desses benefícios listados. Benefícios que Davi recebeu. Podemos mencionar o perdão, a cura, a redenção, a graça, a misericórdia, a satisfação, a renovação. Além desses benefícios que fazem parte da experiência pessoal com a graça de Deus, há no restante do Salmo os benefícios que nós experimentamos como o povo de Deus, juntos. Mas aqui, nesses primeiros 5 versículos, o foco de Davi são esses benefícios pessoais. E por isso ele está dizendo a si mesmo, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele está encorajando a si mesmo para louvar a Deus, então, por causa do ser de Deus e por causa das obras de Deus. Que Davi quer lançar para longe de si com essa lembrança grata do ser e das obras de Deus? O que a ações de graças quer jogar fora da nossa vida? Ingratidão. Ingratidão que surge no nosso coração sempre que nós nos esquecemos de quem Deus é e do que Ele tem feito por nós. Amados irmãos, nós estamos sujeitos a este mesmo problema. Estamos sujeitos a esta palavra terrível, ingratidão. Você já pensou? Quantas vezes nos parece que a nossa vida está seguindo um rumo tão bom, tão tranquilo, que de repente nós somos tentados a nos esquecer de Deus, de quem Ele é, do que Ele tem feito por nós. E esse tipo de esquecimento é muito perigoso, porque tem como pai o orgulho e tem como filha a ingratidão. É sobre isso que nos adverte, por exemplo, Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14. Ouça com atenção. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que vem antes do esquecimento? A elevação do coração, o orgulho, a satisfação em nós mesmos. E então, colocamos Deus de lado e começamos a imaginar que está tudo bem, que podemos viver com Deus à margem da nossa vida para ser usado quando nós invocarmos por Ele. Um outro exemplo de que por trás desse esquecimento está o nosso orgulho se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25.
mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Então Deus beneficiou Ezequias, mas ele não correspondeu. Por que não? Eis o que o texto diz: pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Quando nós deixamos de trazer à memória quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós corremos o risco de seguirmos pelo caminho do orgulho, que nos levará certamente a um coração ingrato. Esses textos falam do perigo do nosso coração. Depois de recebermos muitas bênçãos do Senhor, se elevar o coração e se esquecer do Senhor. Mas Davi está lutando contra isso. Davi está nos ensinando a lutar contra isso. Ele está nos mostrando que nós devemos encorajar a nós mesmos, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Sem a lembrança de quem Deus é e o que Ele fez por nós, não é possível viver em gratidão. Aquele viver que deve ser fruto da nossa salvação. É por isso, então, meus irmãos, que é preciso, de forma intencional e regular, meditarmos nas grandezas de Deus, pensarmos sobre as perfeições de seus atributos, meditar na graça que nós recebemos, meditar nos inumeráveis benefícios, enumerá-los. Temos de falar a nós mesmos constantemente: ó, minha alma. É preciso encher a nossa mente com meditação a respeito do ser e das obras de Deus, a fim de que nosso coração transborde de gratidão. À luz dessa necessidade, podemos então perceber a importância da pregação e dos sacramentos. Por exemplo, nessa manhã, nós estamos ouvindo sobre quem Deus é e o que Ele fez por nós através da pregação. Mas também ouvimos sobre isso quando nós celebramos a ceia. Ouviremos também sobre isso nesta manhã ao celebrarmos o Santo Batismo. Então, a pregação e os sacramentos colocam diante de nós a soberania, o poder, a justiça, o amor, a sabedoria, a graça, a misericórdia do Senhor revelada a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por meio da pregação e dos sacramentos, nós somos lembrados. Você pode entender a importância disso quando fizemos a leitura há pouco de Gênesis capítulo 35. Quando Jacó passou pela primeira vez em Betel, ele erigiu ali, colocou uma pedra. Quando ele volta, ele faz um altar, ele derrama a libação. Há um sinal da graça de Deus, um sinal para lembrar. Lembre-se o que Deus fez por você. A pregação e os sacramentos nos colocam diante de nós as perfeições do ser de Deus. Somos lembrados pela pregação e pelo sacramento do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Como pela sua morte nós obtivemos o perdão de todos os nossos pecados, a justiça completa e perfeita diante de Deus, paz, alegria, vida eterna. Nessa manhã, todas essas verdades preciosas das perfeições de Deus e das obras perfeitas de Deus também nos serão apresentadas no batismo da pequena Alice. Graciosamente, Deus faz a ela nesta manhã as promessas da aliança, garantidas pelo sangue de Cristo. Através do batismo de Alice, Deus está nos dizendo: lembre-se da minha graça, lembre-se do meu amor pactual por você, por seus filhos. E, meus amados,
Quando nós estivermos vendo a água caindo sobre a cabeça de Alice, talvez você queira dizer em seu coração: ó, bendize a minha alma ao Senhor. Crianças, cada vez que vocês participarem de um batismo, lembre-se, vocês têm este mesmo sinal, o sinal da aliança. Assim como no Antigo Testamento Deus instituiu o sinal da aliança, a circuncisão, e agora no Novo declara que o batismo é a circuncisão de Cristo. Vocês, crianças, têm as promessas de Deus em Cristo Jesus. Então não batizamos as crianças por tradição, por mero costume, por conveniência. Batizamos acreditando firmemente que a Bíblia nos ensina a respeito da aliança com Deus, que os filhos devem carregar a aliança. E talvez ao olharmos para a pequena Alice nessa manhã, diremos: ó, a pequena criança ainda não pode crer. E é verdade, ela não pode. Mas o batismo não será a Alice falando com Deus. É Deus falando com Alice e com seus pais. Tão certo, quando Isaac foi circuncidado, Isaac aos 8 dias nada falou com Deus. E veja, no caso de Isaac e no caso de Abraão, Abraão creu e recebeu o selo da justiça da fé, a circuncisão. Isaac, por ser um filho da aliança, recebeu o sinal, o selo da fé antes de ter a fé. Ele recebeu o sinal para quando depois fosse um homem, pudesse professar a sua fé. Então, crianças, vocês têm, quando vocês olharem o sinal de Deus nessa manhã, ele é não somente um sinal, mas uma garantia para vocês. Crianças, se vocês crerem em Deus, em Cristo Jesus, com o coração, se vocês confessarem com a boca, todas as promessas sinalizadas e garantidas serão suas e de seus descendentes. E certamente nessa manhã, nosso irmão Johnny e nossa irmã Vânia podem reconhecer de modo visível, tangível, a graça de Deus. Podem reconhecer como Ele é bom e misericordioso, como Ele é perfeito em todo o seu ser, em suas obras. E nós, ao vermos a alegria dos nossos irmãos, também podemos reconhecer as mesmas coisas. Portanto, amados irmãos, devemos usar todos os meios para estimularmos a nós mesmos a louvar a Deus com o coração cheio de gratidão. Que as nossas orações, que os nossos cânticos, que a pregação, que a administração dos sacramentos, que a comunhão no corpo de Cristo, nos façam olhar sempre para esse Deus gracioso que constantemente nos beneficia, e que essa contemplação de quem Ele é e do que Ele tem feito por nós nos conduza a dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então aí está o primeiro ponto. Somos encorajados a louvar o Senhor. Agora, o segundo, as razões para esse louvor. Versículos 3 a 5. A partir do versículo 3, Davi então passa a enumerar para si mesmo os benefícios que tem recebido do Senhor. Então nós temos aqui uma série de verbos que indicam esses benefícios concedidos por Deus. Podemos dizer, pensando em Deus e nesses verbos, é Ele quem perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem redime, é Ele quem coroa, é Ele quem satisfaz, é Ele quem renova. Ao enumerar para si mesmo alguns dos benefícios que ele tinha recebido do Senhor, Davi está oferecendo as razões pelas quais se deve bendizer ao Senhor. Ao que parece aqui nesses verbos há uma certa relação de progressão.
Vejamos, o primeiro benefício é este: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É importante observar o verbo usado por Davi, traduzido por perdoar, é usado no Antigo Testamento para se referir sempre à ação graciosa de Deus em perdoar pecadores. Então é importante notar que para Davi, esta é a bênção mais importante. Todas as outras bênçãos dependem dela, e sem ela, as outras coisas, por exemplo, a cura, não seria de fato uma bênção. Essa era a maior necessidade de Davi. Essa é a maior necessidade de todo ser humano. Davi sabia disso, ele diz: aqui está o primeiro benefício que vem deste Deus gracioso. O primeiro benefício a respeito do qual eu não devo esquecer. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades. Amados irmãos, aqui está um benefício que temos experimentado em Cristo. Um benefício do qual nós não devemos nos esquecer. Deus nos tem perdoado com base no sacrifício perfeito de Cristo. Esta é a maior de todas as dádivas que nós poderíamos receber de Deus. E uma prova clara de que nós somos então alvo de sua graça. O Evangelho, o sacramento, todos proclamam que todos os nossos pecados são perdoados por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Então não estamos mais endividados, não somos mais culpados, não somos mais inimigos. Em Cristo Jesus, por pura graça, temos perdão completo de todos os nossos pecados. O segundo benefício é este: Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Essa palavra enfermidades, ela pode se referir tanto à enfermidade da alma, quanto à enfermidade do corpo. Mas por causa do que vem em seguida, a cova, livrar da cova, devemos seguir e entender que Davi está falando de fato de uma enfermidade física. Nesse caso, significa que provavelmente Davi ficou doente, tão doente que quase morreu. Então, de qualquer forma, a ideia geral é que Deus cuida de nós. A saúde do nosso corpo e da nossa alma está em suas mãos. E é bom lembrarmos disso. Você talvez fique doente e diga: bom, eu acho que eu preciso ir ao médico. E o médico receita alguns remédios, ou ele passa algum tipo de tratamento, ou então você tem que fazer uma cirurgia. E você fica bom, talvez, depois de tudo isso. Mas você deve lembrar: a nossa vida, a nossa saúde estão nas mãos de Deus. Mesmo que tenha sido através do remédio, através do tratamento, através da cirurgia, ainda assim, você deve dizer: bom, o Senhor cura todas as minhas enfermidades. Porque sem a bênção dele, nem o remédio, nem o médico, nem o tratamento, nem a cirurgia surtiriam efeito algum. Então Deus é quem nos cura. O perdão de fato é imediato, mas pode ser que Deus não nos conceda a cura. E a razão para isso é que o pecado muitas vezes nos afasta de Deus, mas a doença muitas vezes tem um efeito reverso. Por ela Deus nos atrai para si mesmo. E por isso, às vezes, Ele permite que alguém, por toda a sua vida, esteja vivendo no caminho difícil de uma doença dolorosa. Mas veja, imagine que você tivesse que sentir dores durante toda a sua vida, mas no final de sua vida, Jesus dissesse: vinde, bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado. O que diria você? Você diria, como salmista, no Salmo 119, foi bom ter sido afligido. Há deleite em estar na presença do Senhor.
É melhor estar, poderíamos parafrasear as palavras do Salmo 84, é melhor estar deitado em uma cama doente, mas na presença do Senhor, do que correndo 1000 quilômetros longe dele. Então, sempre é Deus que está cuidando do nosso corpo e da nossa alma. O terceiro benefício é esse: Ele é quem da cova redime a tua vida. Então veja, há uma progressão aqui. Parece indicar que as palavras se referem aqui a um livramento de uma morte prematura. Ele estava prestes a morrer, mas Deus redimiu sua vida da cova. E em última instância, também devemos reconhecer que isso acontecerá no final, quando nós ressuscitarmos dentre os mortos. Então Deus pode nos fazer escapar da morte agora, mas certamente Deus nos tirará da morte no final de todas as coisas. Como diz o Salmo 49, versículo 15: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Agora vamos pensar no quarto benefício. É Ele quem te coroa de graça e misericórdia. A ideia aqui do verbo pode ser de coroar ou de circundar, cercar. Poderíamos então pensar nesse caso, Davi está dizendo que os atributos de Deus, a sua graça, que é o seu amor pactual, a sua misericórdia, que é a sua compaixão, cercam a sua vida. Então isso é para dizer como Deus nos cerca com as suas bênçãos, que revelam a sua graça e a sua compaixão para conosco. Então, se você pensasse metaforicamente e dissesse assim: bom, olharei para a minha vida, olharei para a direita da minha vida. Se você está em Cristo, o que você encontrará à direita da sua vida? Graça e misericórdia. Olharei para a esquerda da minha vida, o que haverá ali? Graça e misericórdia. Olharei adiante de mim, graça e misericórdia. Atrás de mim, graça e misericórdia. Abaixo de mim, graça e misericórdia. Acima de mim, graça e misericórdia. Então eu quero que você considere o seguinte pensamento: não existe 1 milímetro de sua vida que não seja permeado pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Nenhum. Quando você deita, coloca a sua cabeça no travesseiro, graça e misericórdia. Quando pela manhã você abre seus olhos e se levanta da cama, graça e misericórdia. Quando você pega o seu copo de café e seu pão com margarina, graça e misericórdia. Quando você olha para a beleza de sua esposa, graça e misericórdia. Quando você vê o sorriso de seus filhos, graça e misericórdia. Quando você sai para o trabalho, graça e misericórdia. E meus amados, certamente eu poderia passar amanhã mencionando cada uma das coisas onde a graça e a misericórdia de Deus estão presentes. Por isso Davi diz: tu me cercas com graça e misericórdia. Este é o quarto benefício. O quinto benefício é este: é Ele quem farta de bens a tua velhice. A palavra traduzida por velhice, a palavra hebraica, é uma palavra que traz algumas dificuldades de tradução. E por isso, em algumas traduções, se diz que enche a tua boca de bens. Outras dizem, Ele satisfaz o teu desejo por coisas boas. E outras dizem, é Ele quem farta a tua existência de bens. De qualquer forma, a ideia é que Deus nos farta. Deus nos satisfaz. Que Ele nos concede coisas agradáveis.
Pense no Salmo 133. Ali estão algumas coisas agradáveis. Mas aqui também, Deus concede coisas agradáveis. Deus concede coisas boas, que alegram o nosso coração, de tal forma que nós nos sentimos renovados. Agora mesmo, olhar para o irmão Johnny e a irmã Vânia ao fundo desse salão, posso ver o colo da irmã Vânia, algo que Deus concedeu, que lhes é agradável, é a graça e a misericórdia de Deus. Como não viver alegremente diante disso, meus irmãos? Como não ter o coração renovado? Como olhar para todo o poder de Deus, para a graça, a misericórdia de Deus e viver uma vida murcha, seca, infrutífera, triste? Davi diz não. Olhar para todo o ser de Deus e as obras de Deus traz renovação, assim como da águia. Deus concede novo vigor. Então notemos o progresso dos verbos em nosso texto. Davi recebeu o perdão. Davi foi curado. Davi foi livre da morte prematura. Davi foi cercado pela graça e misericórdia de Deus. Davi foi satisfeito com coisas boas. E agora ele diz, eu me sinto renovado. Ó, meus irmãos, exatamente onde o homem só pode ver trevas, Deus revela a sua graça em meio ao pecado, em meio à doença, em meio à morte, em meio à escassez, em meio ao desânimo. Percebe? Para cada um desses verbos há uma coisa contrária, reversa. Amados irmãos, igualmente nós temos sido beneficiados pelo Senhor. E talvez, muito provavelmente, a sua lista seja ligeiramente diferente da lista de Davi. Por exemplo, pode ser que você não foi curado de uma doença da qual o Senhor, em sua soberania, não deseja lhe curar. Mas ainda assim, você olhará para todos os lados e só encontrará graça e misericórdia. Estamos certos de que temos recebido muitas bênçãos da mão paternal do nosso bondoso Deus. E se perguntamos qual é a maior, qual é a primeira e mais importante de todas as bênçãos que temos recebido, aí sim nossa resposta deve ser como a de Davi. Deus nos tem perdoado, mas nós sabemos mais do que Davi. Nós sabemos por que Deus nos tem perdoado. Nós sabemos que o perdão vem por meio do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer com ainda maior confiança do que o próprio Davi, sim, todos os meus pecados estão perdoados. Então, temos motivos sobejos para dizer a nós mesmos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se não houvesse nenhum motivo mais, se a lista parasse exatamente e apenas no primeiro ponto, o perdão dos pecados, ainda assim você teria motivo para ser grato durante toda a eternidade. Porque esse perdão que você recebeu significa vida e comunhão com Deus triuno para todo sempre. E lá, nesta comunhão eterna e bendita, não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá qualquer tipo de sofrimento ou tristeza. Mas, amados,
Eu creio que nós temos recebido, além desta bênção maior, muitas e muitas outras bênçãos. E então temos que responder positivamente à pergunta do apóstolo Paulo em Romanos 8:32. Paulo disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a nossa resposta deve ser sim. Ele tem dado todas as coisas. Olhamos para esse salmo e vemos o que somos. Merecíamos a ira, mas Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos nada. Somos como a relva, como a flor do campo. A nossa vida é breve e frágil. Mas mesmo assim, por seu Filho Jesus Cristo, Deus nos incluiu nesta relação pactual. E tudo que nós temos experimentado é amor pactual, dia após dia. De tal forma que Deus está cuidando da nossa saúde e dos anos da nossa vida. Todos os dias recebemos bênçãos que revelam a graça e a compaixão de Deus por nós. Ele está concedendo sempre fartura de coisas boas. Ele está renovando nossas forças. Então eu pergunto a você, essas verdades, essas coisas boas do Evangelho, essas bênçãos, esses benefícios todos, é isso que você tem experimentado? Você diria, minha lista é muito parecida com a de Davi, e talvez eu possa acrescentar muitas e muitas outras coisas. Então você deve unir sua voz à voz de Davi, e encorajar constantemente a si mesmo a bendizer ao Senhor com todo o seu ser. Quando chegar o dia de sábado, diga à sua alma, alma minha, amanhã é o dia do Senhor, o dia de deleite, o dia de alegria. Minha alma, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Anima-te, pois a graça dele é maior do que a vida. Os benefícios dele são duradouros e eternos. A graça dele alcança a mim, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, bisnetos e quantos ainda, pois a graça dele é de geração em geração. Então, não permita sair de sua casa no domingo de manhã com um coração vazio, triste, como se você não tivesse recebido nada, pois isso é o retrato da ingratidão. Mas se você é grato, se você reconhece quem Deus é, o que Deus tem feito, anime sua alma, diga a si mesmo, e você homem, diga a sua esposa e filhos, amanhã, mais uma vez, bendiremos ao Senhor. É isso que a palavra de Deus nos fala nesta manhã. O Deus que nos salvou em Cristo Jesus é a fonte de todas as bênçãos para nós. Ele nos ama, Ele está cuidando de nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso médico, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o gracioso e misericordioso, Ele é o pastor que satisfaz a nossa alma de bens. Ele é o Deus Todo-Poderoso que renova as nossas forças, de tal forma que mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. E mesmo, meus irmãos, quando a idade avançada chegar, as palavras do Salmo 92, versículos 14 e 15, poderão ser ditas a nosso respeito. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. À luz dessas coisas, nosso coração deve estar como o de Davi, cheio de gratidão, gratidão alimentada pela lembrança de quem Deus é e do que Deus faz. Em Cristo Jesus,
Nós temos a experiência da qual o Salmo 103 nos fala. A experiência de sermos envolvidos, cercados pelo amor misericordioso de Deus. É isso sem dúvidas, que nos proclama o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. É isso que nos proclama nesta manhã o Santo Sacramento. Creiam de todo o coração. Não duvidem, meus irmãos. Deus tem nos cercado de graça e misericórdia. Louvor, glória e honra para Ele, para todo sempre. Amém.